Divórcio internacional, como você pode reconhecer o seu divórcio aqui no Brasil? Nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre esse assunto e como você pode regularizar a sua situação aqui no país. Você que não me conhece, eu me chamo Vitor Arruda Culeza, sou advogado aqui no Brasil, especialista no direito internacional privado e vou te falar um pouco mais sobre esse assunto daqui, então fica no vídeo até o final. O divórcio internacional nada mais é do que quando a gente tem dois países envolvidos nesse divórcio. Brasil e um outro país, por exemplo, Brasil e Portugal. Vamos supor que existia dois brasileiros casados aqui no país e foram morar em Portugal. Chegando em Portugal, a vida não foi como eles esperavam, a condição financeira foi batendo e acabou que eles se separaram por não haver mais ali conformidade de ideias, de planos, enfim. Muitos motivos podem ocasionar o divórcio e eles decidiram se separar em Portugal. Obviamente que onde eles moram, em Portugal, eles procuraram um advogado português e fizeram o divórcio em Portugal. Só que existe um detalhe muito importante que você não pode esquecer. Quando você faz o seu divórcio fora do Brasil, ele não é automaticamente transmitido para o Brasil e reconhecido aqui. Você precisa reconhecer o seu divórcio aqui no país, obviamente. E aí você tem duas formas de reconhecer o seu divórcio aqui no país. Tanto pelo STJ quanto pelo cartório. Você pode reconhecer pelo STJ quando você tiver filhos menores desse casamento, certo? Quando você tiver bens no Brasil ou quando o divórcio não for consensual, então teve ali alguma briga entre o casal na hora de separar, não uma briga, mas uma discordância até em questão de guarda do seu filho, como ficaria a divisão patrimonial. Então todas essas circunstâncias, essas são apenas algumas, se eu fosse listar todas aqui a gente não conseguiria terminar esse vídeo, mas isso tudo vai interferir para que a gente faça o seu divórcio no STJ. Agora, se o seu divórcio ele não teve bens envolvidos, não teve filhos menores envolvidos, não teve litígio, não teve essa briga envolvida, a gente consegue reconhecer diretamente no cartório. Então é muito importante que você se atente a esses detalhes para que você possa realizar o seu divórcio da melhor maneira possível e da maneira mais rápida possível, tá? Obviamente que a gente tem uma etapa bem importante que é a tradução e apostilamento desses documentos. Então os seus documentos não podem estar na língua materna que você fez. Se você fez, por exemplo, português de Portugal, até mesmo dessa forma é preciso pelo menos apostilar. Como já vai estar em português, a gente pode trabalhar com a sentença em português ou, em alguns casos, de fato, traduzir para o português brasileiro, que é um pouquinho diferente, né? Tem casos que a sentença ela está na língua inglesa, língua francesa, aí realmente a gente precisa traduzir, mas não é qualquer tradução. É uma tradução juramentada, reconhecida pelo Judiciário Brasileiro. Então a gente precisa apostilar, que é legalizar esse documento, e traduzir também para que a gente possa, então, dar início ao processo no STJ. Tem mais uma etapa muito importante, tá? Se a gente quiser dispensar a citação, o que é a citação? A gente entra com um processo aqui no Brasil e o Brasil pede ali uma cartinha dizendo que você foi processado aqui ou que existe um processo relacionado ao seu nome, né? Não quer dizer que você vai ser prejudicado ali, o cônjuge que está sendo separado. Só realmente é uma formalização do processo e aí a gente precisa citar a pessoa. Se a gente fizer uma carta de anuência, ela vai substituir a citação e você pode então economizar muito tempo fazendo dessa forma no STJ, tá? E no cartório é documento, então você precisa ter o documento correto, a documentação correta para realizar o seu divórcio pelo cartório. Ambos necessitam de um advogado, às vezes no cartório pode ser que você não precise do advogado dependendo do cartório, mas é assim, 99% das vezes o tabelião vai exigir que tenha um advogado para realizar o reconhecimento do seu divórcio aqui no Brasil. E aí, conseguiu entender um pouco sobre esse assunto? Espero que sim, né? Se você gostou desse vídeo, curte aqui, por favor, se inscreve nesse canal para que você possa ter mais vídeos relacionados a esses assuntos, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo, até mais!